Por que a gente tem medo? Porque a mente toma consciência que nós estamos, de alguma forma, com algum tipo de perigo. Ninguém vai ter medo sem ter a sensação de estar em perigo. E deixa eu te falar um pouquinho e falar para vocês que estão aqui, que os diversos autores, são dezenas, tem um que simplifica bastante, que eu amo muito, que chama Eric Berne. É um psicólogo, cientista com nome de alemão, mas americano, que ele diz que são 5 emoções principais, que dessas 5 emoções nascem todas as outras, que essas são as emoções primárias. A primeira emoção básica do ser humano é a raiva. Por que a gente tem raiva? Porque você quer fazer alguma coisa, você não consegue fazer aquilo, e tua energia e o teu sistema nervoso acelera para te dar energia para buscar uma resposta. Então a raiva nasce da tomada da consciência de um obstáculo que eu não consigo passar. Então quando a minha mente fala para mim, você não consegue fazer isso, você não controla isso que está acontecendo agora, te dá raiva. E a raiva tem uma manifestação elétrica, química no corpo de acelerar a frequência do cérebro. E por que tem algumas pessoas que sabem, conseguem controlar esse sentimento emocional e outras não? Boa. Todo sentimento e emoção é baseado no significado que nós damos para as coisas. Quanto mais conhecimento você tem do cérebro, da mente humana, quanto mais vivência, experiência você tem da tua história, é mais provável que você controle as emoções. Mas eu tenho uma dica muito poderosa sobre a emoção. Contar até 10. É respirar profundamente e prestar atenção na respiração. E tem a ver com contar até 10. Porque as pessoas brincam, né? Ah, para e conta até 10. Pasme, funciona. Respira. Respira profundamente. Porque quando eu paro, presto atenção no meu corpo, ponho mais oxigenação no corpo, dou um time, uma intensidade, uma cadência mais devagar, o que acontece com a frequência que está acelerada? Desacelera e você volta. Você assistiu o debate da Globo, o debate antes das eleições, quando a coisa estava, né? Nós tínhamos dois antagonistas lá. Um era, não sei se foi o próprio Lula, sim, o Lula. Eu não sei se foi o padre, o pseudo-padre lá, o padre Kelmo. Eles estavam quase se engalfinhando, e o Bonner, sem saber o que fazer, eu me lembro, isso aí marcou, ele chegou e falou, respira, vamos respirar. Isso foi interessante, não foi? E Caramba. as pessoas acham que é uma metáfora, né? Vamos respirar, e não é. É um processo físico, químico no cérebro que acalma. É Você real. dá uma respirada. Aí a coisa parece que amainou, embora tenha voltado. Quando a gente fica com raiva, a mente acelera muito para te dar energia para buscar uma resposta. E quando você acelera, você acalma e volta para o equilíbrio. Existe uma técnica para controlar as emoções, principalmente quando elas nos levam a sei lá, ações problemáticas, como um assassinato no trânsito, ou se você dá o tiro em alguém. Melhorar o sentido e o significado da própria vida é a maior dica de todas. Porque a mente trabalha com significados. Então, o que significa bater o carro? A pessoa pode dizer, nossa, isso é terrível. Tá, mas só amassou o paralama. Ó, que bom, só foi o paralama. E tem, meu Deus, e o meu carro bateu. Só o sentido e o significado. Achar o lado bom da coisa, né? Aquela história do programação mental positiva. Porque as pessoas falam, mas o que é uma programação mental positiva? É a escolha que você tem automática e inconsciente de buscar um sentido positivo para aquilo que está acontecendo. Isso que é uma programação mental positiva. E eu falei da primeira emoção, deixa eu te falar das outras. Raiva, a segunda é o medo. Por que a gente tem medo? Porque a mente toma consciência que nós estamos, de alguma forma, com algum tipo de perigo. Ninguém vai ter medo sem ter a sensação de estar em perigo. Necessariamente, o medo nasce da tomada de consciência, da percepção do significado real ou imaginário de estar em perigo. Se a minha mente fala para você estar em perigo, a gente fica com medo. Qual é o processo químico do cérebro com medo? Desacelera, é o contrário da raiva. A raiva te joga para cima, o medo para baixo. Só que a energia, ela é tirada de uma forma tão grande da gente que as pessoas travam e paralisam. Só que existe 2 tipos de medo. O que trava e paralisa e tem o medo que ativa. Por exemplo, eu vou fazer uma missão na África. Desço do carro, da caminhonete, dou 10 passos, vejo um leão. O leão está a 50 metros, corre para cima de mim. Eu tenho pânico, medo. Mas o que eu faço naquela hora? Eu saio correndo de volta para a caminhonete.
Então o medo tem uma função positiva de baixar a energia para você tomar consciência e ter uma ação ou uma reação rápida. Então, existe uma intenção positiva muito poderosa no medo e na raiva também. A terceira emoção é a tristeza. E é uma coisa interessante, por que todo mundo fica triste? Porque a gente só fica triste porque o cérebro fala, você perdeu alguma coisa. Aí entra essa coisa de depressão. Isso. Se a minha mente fala, você perdeu alguma coisa, eu perdi o quê? Ah, perdi uma oportunidade, mas a oportunidade é pequena, eu fico triste. Pouquinho. Mas eu perdi algo muito grande, a minha tristeza é enorme. O que é a depressão? É quando a mente começa a se conectar com sucessivas perdas. Tem gente que acha assim, ah, estou em depressão porque aconteceu uma coisa trágica. Não é. São muitas coisas que não são vistas e acontece uma outra coisa maior que dispara todas essas memórias. Vão se somando. Né? Vão se somando. Como se fossem buraquinhos, que cai um buracão, abre a cratera. E aí a pessoa entra em depressão. E pasmem, existe uma intenção muito positiva na depressão, é levar a pessoa numa reflexão profunda para achar a mola lá no fundo, para a mola ser uma alavanca para ele sair do buraco. No qual ele precisa de ajuda, naturalmente. Precisa de ajuda. E aí, no caso de depressão, uma ajuda mais rápida possível, né? Da psicologia ou da psiquiatria. Isso é bem interessante. Então, essa seria a sua terceira... Terceira. Emoção básica que nasce todas as outras emoções. A quarta, amém, é a alegria. Ufa. É o outro lado. É o outro lado da moeda. O que é alegria? É a sensação de ganho. Toda vez que a minha mente fala, eu ganhei alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, isso está sendo incrível, eu fico alegre. Não existe alegria sem o significado de ganhar alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Então toda conquista te deixa alegre. Por isso que devemos celebrar as pequenas e as grandes coisas. Pequenas alegrias liberam dopamina, que é uma substância do cérebro que tem a ver com a felicidade diretamente. E aí a mente vai acostumando com aquilo, com aquelas pequenas doses para celebrar as grandes doses. Então é muito importante que a gente celebre as pequenas coisas, porque isso te dá uma disponibilidade do cérebro de criar, imaginar, visualizar e sonhar coisas maiores. E finalmente, a quinta emoção básica do ser humano é o afeto. Por que tem um afeto? O afeto nasce de confiança, de segurança. A gente não tem afeto por alguém que a gente não confia, que não tem segurança. O afeto é proximidade, é contato, e não precisa ser um contato físico. Pode ser uma intimidade energética, pode ser uma amizade profunda, pode ser uma confiança profunda. Então todas as pessoas que têm afeto é porque têm uma proximidade com a outra, inclusive física. Porque a distância que a gente tem das outras pessoas nada mais é do que a distância que a gente tem da gente mesmo. A pessoa às vezes pensa, ah, eu fico incomodado de chegar perto de alguém. O incômodo não é do outro, é dele. Porque quando eu estou bem, quando eu tenho uma intenção maravilhosa, quando a minha energia é extremamente positiva, eu adoro falar também, né, de constelação familiar, de dinâmica energética do psiquismo. Porque nós temos o corpo físico, temos o corpo emocional, mas temos o corpo energético. Nós somos pura energia. E isso é físico. Tem muitas pessoas que falam e atribuem, né, a energia, a quântica, a física quântica, como algo esotérico. Não tem nada de esotérico nisso. Isso é físico, é científico. Eu sou um cientista do comportamento humano, que englobo vários conhecimentos para simplificar a percepção das pessoas, para que as pessoas sintam que coisas tão complexas podem ser facilmente aprendidas e isso ser levado para ajudar a gente. Imagina, se eu sei que um obstáculo me deixa com raiva, então quando eu fico com raiva, qual obstáculo que eu tenho? A minha consciência. Se eu sei que tristeza é perda, por que eu estou triste? O que eu perdi? O que eu estou perdendo? Esta reflexão, essa consciência do por que estou triste, por que eu estou com raiva ou alegre, nos dá clareza, nos dá conhecimento, poder, nos dá atitude e ação. É bem interessante falar de emoção.